Segundo de Samuel, capítulo 24, versículo 14. A palavra do Senhor diz assim: então disse Davi a Gabe: estou em grande angústia, porém caiamos nas mãos do Senhor, porque muitas são as suas misericórdias, mas nas mãos dos homens não caia eu. Amém? Pai, eu quero te dar aqui as graças nesta manhã, neste dia. Obrigado pela tua palavra, Senhor Deus. Que o teu Santo Espírito, ó Deus, faça com que nós ouvimos a tua palavra e ouvimos com entendimento. E o propósito, ó Pai, pelo qual tu enviou, está enviando esta palavra, ó Deus, venha, ó Pai bendito, se cumprir, concretizar na vida da tua igreja. Em nome de Jesus Cristo. Eu declaro nesta manhã, ó Deus, todos aqueles, ó Pai bendito, que estão aqui, que ouvirão esta mensagem, ó Deus, ó Deus bendito, que o Senhor estará, ó Deus bendito, consolando, tirando, ó Pai bendito, a angústia, talvez circunstâncias, situações que levaram, ó Deus, a muitos de nós a se encontrar nesta manhã em angústia, em dor, em dificuldades, em opressão, em depressões, situações adversas. Mas o Senhor, ó Deus bendito, neste dia, através da tua palavra, através do teu Espírito Santo, estarão, ó Pai, livrando, libertando nossa alma do laço da angústia, do buraco, da cova da angústia, ó Deus bendito, que muitas das vezes, ó Deus, nós nos encontramos. Mas nesta manhã nós declaramos, nós proclamamos, profetizamos, ó Pai bendito, o teu conforto, o teu consolo, ó Deus bendito, através, ó Pai bendito, da tua misericórdia, porque as tuas misericórdias são muitas, são grandes, e assim, ó Pai bendito, nós tomamos posse, ó Pai, da tua vitória, da nossa vitória neste dia. O teu nome será louvado e glorificado. Amém, Jesus. Amém? Glória a Deus. Irmãos, eu não sei se você está ou já esteve, mas eu creio que se não está, já esteve em alguma angústia, né? Situações, circunstâncias que te levaram, que nos levam a angustiar, a entristecer, a estar depressivo, né? Triste, não é assim? E tem muitos acontecimentos que nos levam a isso, não é? E às vezes essas angústias, ou depressões, ou medo, ou temor, eles vêm, ou até mesmo as perdas, as derrotas, elas vêm, muitas delas são nós mesmos que causamos, ou seja, elas vêm por causa das nossas ações ou atitudes erradas que às vezes nós façamos. Isso quer dizer pecado, muitas das vezes. Algumas vêm, no caso de Jó, por exemplo, a luta, a aprovação de Jó, foi uma prova. A palavra já fala uma prova, né? Ele foi provado. Não é porque ele havia errado, né? Não é porque ele havia errado ou havia pecado. Não é. Existem situações que nós vivemos ou passamos que não é por causa que nós pecamos. Eu estou vivendo isso, eu estou enfermo. O que de mal eu fiz? Não é bem assim. Mas existe também, a Bíblia vai afirmar que existem situações que nós passamos que é por causa de nossos pecados também, né? Mas nesta manhã o que Deus quer falar conosco, ou está falando já conosco, é que as suas misericórdias são muitas, né? Ou seja, as misericórdias do Senhor são grandes. Seja que você está angustiado, seja que é por causa, digamos assim, por causa do pecado,
ou do seu erro, ou não é. Quero dizer para você que a misericórdia de Deus ela é grande e ela pode alcançar e te livrar, nos livrar. Entende? Pode ser a situação mais grave que nós vivamos ou passamos ou vivenciamos, mas nós corremos, acudimos a Deus, Ele nos atende. Ele nos atende, Ele nos livra, Ele nos consola, entende? Ele perdoa, Ele tem esse poder, por causa que a sua misericórdia é grande. Esse texto aqui que eu li, o título aqui vai dizer o levantamento do censo. A continuação, ele tem dentro desse capítulo 24, ele tem 3 temas. Davi escolhe o castigo. Davi ergue um altar na eira de Araúna. Tem 3 pontos dentro desse capítulo. O que me chama a atenção, esse versículo 14, que vai falar a respeito que as misericórdias do Senhor são muitas. É para nós entender aqui que esse censo é uma palavra, e é um relato que até nos dias atuais acontece, o censo. Não há muito, eu não sei se ainda está, mas houve um censo, está havendo um censo por aí, ou houve um censo. Cada tempo as nações, os governos fazem isso. Nesse tempo aqui, Davi, como rei, ele toma uma decisão de fazer um censo, contar a população. Existem muitas opiniões a respeito da causa desse castigo por causa do censo. Não é porque o censo em si era pecado, ou foi um pecado fazer o censo, contar a população, mas sim existe a causa por causa desse castigo que veio sobre a nação inteira quando Davi tomou a decisão de fazer esse censo. Alguns falam que talvez opina, né? Que por causa que ele contou os de menores de idade, mas isso aí é opinião somente. Existem várias opiniões, mas um ponto chave por causa, ou seja, por que Deus castigou Davi ao fazer esse censo, é por causa do orgulho, da arrogância que Davi teve ao mandar fazer esse censo. Ele fez com arrogância, com orgulho. O pecado seria da altivez. Lá em Provérbios 6 vai relatar uma das 7 coisas que aborrece a Deus, é o orgulho, a altivez. Que lá em Provérbios 6 vai relatar, a partir do versículo 17, vai relatar assim, que lá existem 7 coisas que abominam a Deus, e uma delas é o orgulho. Também vai relatar também que o próprio Satanás que incitou, entenda, que incitou a Davi a fazer esse censo. E aí ele fez esse censo na loucura, tomou a decisão na loucura. Aí você para pensar, nós muitas das vezes também façamos muitas coisas na loucura, na louca, sabe? Nós, venha na cabeça fazer um negócio, nós vamos lá e faz. Venha na cabeça de ir lá e comprar, né? Pensamos que estamos comprando sandálias, né? Mas não é. Mesmo que seja uma sandália
que as mulheres compram, não é? O sapato que os homens compram, mesmo que seja, às vezes nós temos de esperar a hora certa, não é? Para você ir lá e comprar, para que não vai entulhar lá os tantos sapatos, tantas sandálias que não vai ter, e depois vai causar dívida. Mas com isso eu quero dizer para você que nós não podemos atuar nas loucas, na loucamente, assim, ligeiramente, né? Para você ter uma ideia, né? Eu acabei de ir lá na casa do meu pai, mas desde o ano passado eu estava naquela não vou, entende, irmãos? E aquilo vai, não é que eu estava esperando condição boa. Tem coisa que não dá para você esperar ter condição boa para você fazer. Você tem que ir fazer, e às vezes até parcelar, ir lá e conseguir, porque exige-se isso, e Deus dá você as condições, você consegue pagar. Mas tem a hora certa, mesmo você com dinheiro para ir lá e comprar e pagar à vista, mesmo assim você tem que, entende? Nós que somos crentes, que temos a Deus, nós temos o nosso Senhor, e que nós temos que consultar Ele. Está entendendo ou não? Nós temos que consultar Ele, porque isso pode trazer graves consequências daquela atitude, daquela ação que nós tomamos, que foi o caso de Davi. Ele era o rei, entende? Talvez ele queria saber quantos homens, também na arrogância dele, ele quis saber também quantos homens de guerra que saía na batalha que ele tinha, quantos soldados. Vai lá e fala, pode lá fazer, assim, entendeu? Você vê os governos como agem hoje em dia, a maioria deles, dificilmente que teme a Deus, um homem aí que teme a Deus mesmo, né? Mas faz coisas de opressão, tantas coisas eles fazem. Davi não foi diferente, ele temia a Deus, mas ele foi incitado, né? E a inveja faz nós também, às vezes, não é? Incitar e querer conseguir ou conquistar coisas fora do tempo, que não deveria, que não seria útil para nós, não é? Eu gostei, eu vou comprar, se você comprou, eu compro. Tem um fitado, tem até umas pessoas assim, fulano conseguiu, eu também consigo. Você já viu pessoas falar isso? Isso o que é isso? Arrogância, orgulho, entendeu? E não é bem por aí. Você pode até conseguir, não é? Ou eu posso até conseguir o que você conseguiu, mas isso no devido tempo, isso na oração, né? Eu também sou filho de Deus. Uns falam assim, eu também sou filho de Deus, também sou crente. Porque tem pessoas que conseguem coisa tão fácil, e aí muitas vezes, irmãos, a gente é induzido a ir cair na tentação, e depois vem as consequências. O diabo é tão sujo que ele vai lá e tampa os nossos olhos, e nós queremos culpar outros, menos a gente mesmo. A gente não é capaz de dizer assim, Senhor, pequei. Se lembra que eu li no Salmo 51? Né, que Davi, esse Salmo 51 foi um salmo de arrependimento, mas se você ler os salmos anteriores, vários deles, ele está ali lutando no pecado, né, que até os ossos dele, ele sentia que estava sendo esmagado por causa do pecado, mas ele só foi livre daquele pecado quando ele se arrependeu de verdade, se quebrantou, se arrependeu, Deus o perdoou. Porque o pecado, irmãos, ele tem um objetivo também de nos deixar nós até enfermos. Muitas enfermidades, às vezes, é do próprio pecado. Que diz, se você ler nos livros de Salmos, vai ver o salmista falando que os ossos dele ele estava sentindo a dor no osso, né? O pecado deixa a gente irado, porque ele tira a paz da gente, ele tira a paz, né? O Espírito Santo, ele trabalha trazendo paz em algumas situações, como se fosse um juiz.
Você está em paz, né? Paz, dentro de ti. E muitas das vezes nós, em busca das razões, nós queremos mais razão do que paz. Qual você escolheria? Paz. Ter paz ou ter razão? Não é? E muitas vezes nós queremos ter razão, e aí entra as discussões também. Você deu conta que às vezes a gente discute mesmo e quer ter razão, e tem pessoas que não dá para você ficar discutindo, porque ela tem razão, você não vai conseguir convencer ela. Entenda? Porque ela tem razão e pronto. Mas a questão não é razão, a questão é você estar em paz. Que você pode até ter razão, uma vez não tem paz, então tem que ter isso. E o pecado dele muitas vezes faz esse tirar a paz. Aqui nesse texto, o rei Davi, ele recebe esse castigo, e no versículo de número 10, sentiu Davi bater-lhe o coração depois de haver censurado o povo. Entende? Você pode ver que nós às vezes fazemos algumas coisas que o pecado tem esse poder. Parece que naquele momento que está o pecado, a consumação, o negócio é gostoso, né? É bom demais, não é? A carne regozija naquilo. Depois que a pessoa terminou, ou seja, cometeu aquele pecado, aí o coração bate forte. Aqui aconteceu com Davi, o coração dele bateu forte depois de haver censurado. E diz ao Senhor: muito pequei no que fiz, porém agora o Senhor, peço-te, que perdoe a iniquidade do teu servo, porque procedi muito loucamente. O versículo 10 fala que ele procedeu muito loucamente. É bom que nós paramos e pensamos: será que eu não tenho procedido algumas coisas loucamente? Falado na louca. Tem coisas que, se você for responder, ou na medida, tem hora que tem certas situações que a gente tem que mandar na mesma medida. Exige isso, entende? Às vezes certo trabalho que você faz, né? E aí tem que estar bem preparado, que você tem que mandar na mesma medida, mas tem hora que não, tem certas respostas que você não pode mandar ela na mesma medida que o outro fala com você. Entenda ou não? Não pode, você vai ter que, né? E quando a gente manda ela rapidamente, aí comete essa loucura, loucamente. Aqui, quando Davi sentiu o coração dele, pulsou, bateu forte, ele fala para o Senhor que ele pecou. Só que aí veio a palavra. Ao levantar-se Davi pela manhã, veio a palavra do Senhor através do profeta. E a palavra foi anunciando o castigo, a consequência. Que é o seguinte, irmãos: tem pessoas que falam assim: não, mas Jesus já nos perdoou, e foi grátis, eu já estou perdoado. E ele continua pecando. Só que ele não esquece que o pecado vai trazer consequências. E aqui diz que ele pede perdão, com certeza Deus o perdoou, ou iria perdoar ele, mas aqui vem um anúncio do castigo. E o profeta diz assim: ó, vai, que diz a Davi, assim diz o Senhor, 3 coisas te ofereço, escolhe uma delas, para que te faça. Veio, pois, Gad a Davi e lhe fez saber, dizendo: queres que 7 anos de fome te venha à tua terra, ou que por 3 meses fuja diante dos teus inimigos e eles te persigam, ou que por 3 dias haja peste na terra? Delibera agora e vê que resposta hei de dar ao que me enviou. O profeta foi enviado por Deus para falar com Davi. Hoje, irmãos, essa palavra aqui é uma palavra enviada por Deus para falar comigo, falar com a igreja. O profeta falou assim: olha, escolha-me dar a resposta, porque eu tenho que dizer a quem me enviou. Entenda, não?
Então, irmão, uma das coisas que eu, desde quando eu comecei a ministrar, que eu temo é ter essa certeza que a mensagem que eu prego, que eu ministro, ela é enviada por Deus e eu tenho que transmitir ela na forma que Deus manda. E esse profeta teve aqui nos ensina que ele falou assim, eu tenho que dar a resposta àquele que me enviou. Aí foi onde chegou no versículo 14, que ele tinha a oportunidade de ficar 7 anos, uma fome de 7 anos na nação. Imagina-se. Ou mesmo que ele fugisse diante dos seus inimigos, ou que ele tivesse 3 dias, uma peste sobre a terra. Aí aqui fala assim, olha, que se ele fosse escolher esses 7 anos de fome, imagina que terrível seria. Se ele fosse escolher que ele pudesse fugir diante dos seus inimigos, como seria terrível isso aí, Aí ele, ou que haja peste na tua terra, delibere agora. Aí ele fala assim, olha, estou em grande angústia. Ele falou assim, eu estou angustiado. Entendeu? Eu estou, E às vezes, irmãos, nós, naquele momento de angústia, de dor, nós, mais de uma vez, e tomamos qualquer decisão. Ele foi bem cauteloso aqui. Às vezes fala, que seja qualquer coisa, já estou, não é assim que ele fala assim, às vezes, já estou arrebentado mesmo. Não faz isso. Você que é crente, você não pode fazer isso. Não é verdade? Já estou velho mesmo. Não, vai nessa, você vê. Não é assim? Aí, não é assim. Que morra desse também, não faz isso. Sabe o que ele falou? Eu estou em angústia. Entendeu? Eu estou. Está difícil para mim. Não é? Às vezes você fala assim, meu Deus, já não está aguentando mais. Tem situação, na verdade, que é pior do que a morte. Que dói mais do que a morte. Sabia, irmão? Tem coisas, situação que nós passamos que é pior que a morte. Você fala que morrer não é um problema. Tem pessoas aí que estão suicidando aí. Pensa que a morte não vai. Entende? Pensa, vou tirar a vida, vou morrer, que é que se serve? O diabo é mentiroso. Davi aqui estava numa situação de grande angústia de alma, na alma. Entende? Não era questão de dinheiro. O problema dele não era dinheiro. Fala assim, irmão, o seu problema não é dinheiro. Pode falar. O dinheiro não é problema. Não é. Quanto você está precisando aí? Vai, fala aí. Não é. Entende ou não? O nosso problema não era dinheiro. O problema de Davi não era dinheiro. Aí ele tinha que arrumar a questão com Deus, E o texto diz aqui, que ele fala assim, estou em angústia, mas porém não posso cair nas mãos dos homens. Queremos que eu caia nas mãos de Deus, ele fala, Porém, caiamos nas mãos do Senhor. Cai na mão do Senhor. Entenda? Cai na mão do Senhor. Amém? Se você está em angústia, está dando uma escorregada por aí, mas toma cuidado para você cair nas mãos de Deus. Você mesmo, entende? Viu o que o profeta Jeremias fala? Na visão, no capítulo 18, quando ele teve a visão lá do oleiro lá, fazendo o vaso, O vaso quebrou aonde? Estava na mão de quem? Do oleiro. O que o oleiro fez? Tornou fazer. Então não se preocupa se você está quebrado, ou está desnorteado, está
doente, está em dívida, está angustiado, mas está nas mãos do Senhor, Deus vai fazer de novo. Amém? Ele faz de novo, ele vai pegar, fazer. Só que ele vai fazer de um jeito que vai fazer melhor ainda. Fala o Senhor assim: o que Deus tem para você é melhor ainda. Ou o melhor de Deus está por vir ainda. Porque cair, irmãos, nós cair e cair na mão do homem aí. Ou, entende? Sabia que às vezes, que se você cair na mão, tem homens aí, irmãos, até, vamos dizer assim, entre aspas, aspas, né? Pastores, crentes, que eu não sei, outro dia eu estava falando, lá em Capuchinho eu estava pregando, e Deus me usou a falar, na igreja pequena, lá 2 anos na igreja tinha, de fundação, e eu falando, olha, às vezes tem crente que é bruxo, entenda? Bruxo, feiticeiro, macumbeiro, e é crente, porque ele faz oração contrária. Entende? Imagina eu aqui querendo desejar mal para você, ou você desejar mal para mim. Não, que se dá para você. Que crente eu sou? Que pastor eu sou? Entende, irmão? Então, lá em Mateus 7 fala: não julgueis. Imagina eu começar a julgar você. Que o homem tem esse poder. O homem carne, né? O homem carne tem esse poder de julgar. É como eu falei na quinta, Judas não era um homem e foi escolhido por Cristo como um discípulo, como um apóstolo, mas ele não enganou, ele não traiu Jesus. Aí nós temos homem fazendo isso, homem como homem, e nós como homem, às vezes maltratamos o outro. Davi sabia, não caia eu na mão do homem, e aí mas fala aqui, que você possa também fugir dos seus inimigos, e o inimigo aqui possa do diabo, imagina, irmão. Se não fosse a misericórdia de Deus na nossa vida, o diabo já nos tinha engolido vivo. O que disse o apóstolo Pedro? O vosso adversário, o diabo, ele anda rugindo como leão, clamando como leão, buscando a quem é devorar. Se acha que o diabo não quer se devorar, o desejo dele, então nós não somos consumidos por causa das misericórdias de Deus, que é grande. Em Apocalipse fala que o acusador, ele chega diante de Deus, entende? Mas eles venceram pelo sangue do Cordeiro. Nós também somos vencedores pelo sangue de Cristo, irmãos. Entende? E aqui ele fala, porque muitas são as misericórdias, mas nas mãos dos homens não cairão. Por isso, na hora de buscar um trabalho, você tem que orar, porque se você cair na mão desses homens perversos aí, encarregados perversos, eles vai te somar mesmo. Se aproveitar assim, entendeu? Enquanto você está com saúde, estiver dando lucro para ele, vai bem, mas qualquer coisinha eles botam você. É homem ruim, mas tem homens bons também. Não, né? Mas que Deus o mostra, que Deus o conduz aonde estão esses homens. Ou se naquela empresa mesmo, né? Já viu que você faz alguns negócios e não recebe? Por quê? Às vezes não é você fazer, você fez. E aí? Não é assim? Tivesse orado, né? Orado. Veio na minha mente agora, uma vez eu ia fazer uma viagem na fronteira do Peru, e eu estava com o meu passaporte, tinha vencido, e eu tinha que ir na fronteira, não da fronteira para, primeiro ir na embaixada para atualizar ele. Mas mesmo assim eu queria ir na fronteira, eu tinha que atravessar a fronteira, eu queria ir no passaporte vencido. Olha, Deus é tão bom que eu falo sonho, mas não era uma visão. E eu estava atravessando uma ponte,
e vinham umas polícias cercando a ponte. Eu vi isso claramente. E eu falei, não vou viajar. Eu falei, é um negócio do passaporte. E não viajei. Fui primeiro aonde tinha que ir, arrumei o passaporte para depois de lá na fronteira, que eu ia cruzar para vir no Brasil, né? Então, agora se eu vou na ignorância, na teimosia, né? Teimosia, né? Vou na teimosia, que Deus me guarda. E aí? Será que Deus ia guardar mesmo? Se eu estava errado nessa situação, não é? Aqui fala, não caiu no mundo, porque aí muitas vezes, irmão, nós que caímos, nós buscamos. Tem muitas coisas que acontecem na nossa vida que às vezes não é lá A e B, é nós mesmos. Sabia? E nós temos de ser muito, como diz assim, vamos usar essa palavra, serve para todo homem no sentido assim de, né, de ser sincero, de ser real diante de Deus e falar como Davi, pequei. Que aqui ele começa, no versículo 10 ele já fala, pequei, muito pequei, ele disse no versículo 10, muito eu pequei, muito. Fala assim, pegue um pouquinho menos. Ele diz, muito pequei. Que eu me lembro do tio, ele ainda está vivo, né? Se Deus permitiu uma hora, quero encontrar com ele, né? Ele disse que ele não tinha pecado. Ele falava naquela época lá, não tem pecado. Entende? E hoje, eu não conhecia a Bíblia, não conhecia Jesus, nada naquela época, era criança, né? Mas hoje, lá em 1 João fala, aquele que fala que não tem pecado, é mentiroso. Não é isso? É mentiroso. Então, se nós tratarmos de pecar menos, né, não é que nós vamos deixar de pecar, mas um pouquinho menos, que aquele disse que pecou muito. Ele reconheceu, mas como é cair nisso? Se aí eu posso ele cair em umas. Né, sabe, meu Deus, que eu falei isso, Jesus tem misericórdia. Eu não deveria ter falado isso. Eu não deveria ter comparado isso. Eu não deveria ter feito isso, né? Eu não deveria ter dado essa resposta. Poderia ter ficado calado. Por que eu não vou calar? Não consegui. É assim que ele fala, não consegui. E aí, irmãos, ele escolhe cair nas mãos de Deus. Aí, ó. Então enviou o Senhor a peste a Israel, desde a manhã até o tempo que determinou. Olha aí, então diz que naquele dia 70 mil homens do povo morreram. Está no versículo 15. Então veio a peste. E como ele preferiu cair na mão de Deus, Deus enviou uma peste sobre o povo. Olha só, ele pecou. E quem padeceu? O povo. Às vezes tem situações que nós, irmãos, sofremos. Não é porque você pecou, o outro lá pecou, você está culpado. Às vezes é isso. Entendeu? E aí diz o texto que estendendo, pois, o anjo do Senhor a mão, versículo 16, sobre Jerusalém para destruir. Aí o anjo olhou para Jerusalém, a grande cidade. Um exemplo, às vezes, se vir uma destruição em Sumaré, o número de mortes será menos, mas se cair uma destruição em Campinas ou São Paulo, imagina, deu um terremoto em São Paulo, por exemplo, a quantidade de mortes será muito maior, né? No caso aqui, diz que o anjo ia baixar a peste lá em Jerusalém. Aí o versículo 15 que fala: pois o anjo do Senhor estendeu, pois o anjo do Senhor a mão sobre Jerusalém para destruir. Arrependeu-se o Senhor do mal que disse ao anjo que fazia a destruição entre o povo: basta, retira a mão. O anjo estava junto à eira de Araúna, o Jebuseu. Sabe essa eira
do Jebuseu aqui, do Araúna, foi justamente onde Abraão ia sacrificar Isaac. O anjo, quando Abraão pegou o cutelo para sacrificar Isaac, o anjo gritou de lá e falou: não matas, não é isso? Se lembra? Nesse lugar, foi nesse mesmo lugar que esse anjo apareceu para ir contra Jerusalém. E Deus falou: não estenda a mão. Não é algo, quando você observa como Deus aqui, e foi próximo desse lugar, foi próximo, não foi exatamente ali mesmo, mas próximo ali, foi aonde Jesus morreu, foi levado na cruz. E aqui diz que o anjo estava junto a essa eira de Araúna. Vendo Davi, diz que Davi viu o anjo, versículo 17, que feria o povo, falou ao Senhor e disse: eu é que pequei. De novo ele fala, Deus, foi eu que pequei. E o texto fala que aí o anjo parou. A continuação, já a última parte desse capítulo 24, vai falar que Davi ergue um altar. Ele levanta um altar e ele chega nessa eira que era desse Jebuseu, esse Araúna, que era um homem pagão. Olha bem, irmãos, eu não vou ler aqui não, mas o texto vai relatar que Davi foi pessoalmente até esse Araúna. Ele poderia ter enviado alguém, mas ele não enviou alguém. Ele foi pessoalmente, como rei. Como rei, ele foi até esse Araúna para fazer um sacrifício em gratidão ao Senhor. Ele queria levantar um altar naquele lugar. Quando ele chega lá, o texto vai relatar que ele queria comprar esse lugar. O Araúna falou assim: olha, não, meu senhor, pode pegar o pedaço de terra que você precisa, e eu te dou os bois, a lenha, e não precisa pagar nada. Davi fala para esse Araúna: não, fala para mim, e eu te pagarei o preço devido. O versículo do número 23. Tudo isso o rei Araúna ofereceu ao rei e ajuntou. Que o Senhor teu Deus que seja propício. Olha bem, esse Araúna aqui, era um homem pagão, mas quando ele viu que o rei chegou ali e falou: eu preciso de fazer um sacrifício, levantar um altar para o meu Deus, ele falou assim: olha, tudo isso te darei, e seja propício ao teu Senhor. Porém o rei disse a Araúna: não, mas eu comprarei pelo preço devido, porque não oferecerei ao meu Senhor, meu Deus, holocausto que não me custe nada. Irmãos, nós muitas vezes temos que tomar muito cuidado de como estamos servindo ao Senhor, né? Às vezes nós queremos servir hoje, e eu consigo ir na igreja, não tem nada para fazer. Não é assim que a gente fala às vezes? Está tudo ok, né? Mas se aparecer qualquer coisinha, não vou não. Hoje é aniversário dela, não posso ir, um exemplo, né? Não que vai haver, sim, tem casos e casos, não é verdade? Imagina uma ceia. Já imaginou você falar assim: sabe o quê? Não, eu vou ficar com meu papai. E eu não vou, né? É dia dos pais, eu tenho que ficar com ele. Então, quem é mais importante? A ceia ou seu pai? Não é verdade? Então, por que isso acontece? Que a gente não quer sacrificar aquilo que é da gente. Abraão, a ele custou,
quando Deus pediu o filho dele, ele, mesmo chorando, ele foi, né? Davi chegou lá, Araújo falou: olha, está tudo aí, ó, terreno, a terra que você precisa, eu posso pelo meu Senhor. Olha, a lenha está aí, os bois está aí, porque eu precisava dos bois para fazer o sacrifício. E ele fala: não. Como disse em espanhol, não. E falou assim: não darei ao meu Senhor, ao meu Deus, holocausto que não me custe nada. A mesma coisa é ofertar, é dar dízimo. Não, hoje eu não posso dar porque não sobrou. Já passou uma coisa dessa na sua cabeça já? Não sobrou. Como que Deus precisa de sobra? É coisa que não nos custe. Não vou, eu não posso dar porque eu tenho muito remédio para comprar. E justamente, irmãos, olha o que diz, assim Davi comprou a eira e pelos bois pagou 50 ciclos de prata. Edificou ali Davi ao Senhor um altar e apresentou-lhe o holocausto, ofertas pacíficas. Olha, termina assim: assim o Senhor se tornou favorável para com a terra, e a praga cessou de sobre Israel. Não é verdade, irmãos? Ele não fez porque, entendeu? Que jeito, Deus é bom. Isso é muito, exige muito, é muito. Entende? Às vezes a gente quer justificar, a gente toma decisões erradas, e alguém chega e fala para a gente, entende? E a gente ainda quer dar um jeitinho. Nesse caso, ela falou: não, e eu pago. Entende? Por isso que eu falei para você anteriormente: o problema de Davi não era dinheiro. Foi aqui que ele foi lá e pagou pelo preço divino. E aqui, irmãos, Eclesiastes não, Lamentações 3, versículo 22, quando Davi faz a escolha e ele fala que as misericórdias de Deus são muitas, olha o que vai dizer. Lamentações 3, 22, muito conhecido. As misericórdias do Senhor são a causa do que não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim, renova-se cada manhã, grande é a sua fidelidade. A minha porção é o Senhor, diz a minha alma, portanto esperarei nele. Olha bem, irmão, ele fala assim: a minha porção é o Senhor, portanto esperarei nele. Jó também ele vai falar: aunque eu morra, mas esperarei no Senhor. Mesmo morrendo, ele estava para morrer. Jó, chegou um momento que ele pensou que ia morrer, mas esperarei no Senhor. Entenda? E aqui o escritor, o pregador aqui que escreveu Lamentações, ele está dizendo assim: diz a minha alma, portanto esperarei nele. Bom é o Senhor para os que esperam por ele, para a alma que o busca. Bom é aguardar a salvação do Senhor, e isso em silêncio. Bom é para o homem suportar o jugo da sua mocidade. Às vezes é uma sacada, você vai ter que suportar, entende? Aguentar. Jesus não suportou o peso da cruz, o sacrifício, né? E foi ali, e Deus não negou o seu unigênito Jesus. Ele suportou ali, ele falou: Jesus, chegou o momento que Jesus falou, né? Como possível, passa de mim esse cálice, mas seja feita a tua vontade. Ele suportou. Nós também suportaremos, irmão. Você também vai suportar.
Você vai suportar. É angústia, está difícil, né? Faça como Davi. Reconhece o pecado. Não, Senhor, eu pequei, eu sou pecador, eu errei, né? Ou às vezes nós temos que fazer isso diante do Senhor, ou para as pessoas, chegar diante daquela pessoa que se sentiu ofendida, né? Falar, me desculpa, eu errei, né? Você tinha razão, né? Eu quero ter paz. Eu escolho a paz, eu quero ter paz contigo, me perdoa aí. Amém? E você deita, como o mesmo salmista Davi diz: deitei e me levantei, porque o Senhor me sustentava. Porque teve um momento que talvez ele nem conseguia dormir. Entende? E ele, quando ele fala, irmãos, lá de fugir diante dos outros, ele fala com propriedade, porque ele fugiu, teve muito tempo fugindo. Ele falou: eu quero que Deus me acolha na sua misericórdia. E para terminar, vou ler aqui, nós vamos orar e concluir aqui. Romanos 12, versículo número 1. Rogo, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, o apóstolo Paulo falando assim, rogo, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresentei o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Amém? E aí ele fala: e não vos conformeis com esse século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Então, que nós apresentamos nosso sacrifício ao Senhor, né? Apresentamos sacrifícios vivos, nosso culto vivo, né? Cada dia nos colocamos de pé. Senhor. Pai, que a tua misericórdia nesta manhã, nós lemos na tua palavra, elas são muitas, e elas se renovam cada manhã. As suas misericórdias se renovam cada manhã, e são muitas são as suas misericórdias. Que o teu filho nesta manhã seja abraçado pela tua misericórdia. Que abra na sul, Senhor, em nome de Jesus, essa alma angustiada, este mal que está assolando esta alma. Ó Deus bendito, agora a sua misericórdia venha e cesse essa angústia, este medo, esta dor. Ó Deus, em nome de Jesus Cristo, traga paz sobre a vida do teu filho. Traga, ó Deus bendito, refúgio, Senhor, graça e glória sobre a vida da tua igreja. Em nome de Jesus, ó Deus, em nome de Jesus, em nome de Jesus, que o teu Espírito Santo, ó Deus, traga essa paz, e esse mal que tem assolado seja cessado, em nome de Jesus. Após, ó Pai, cada ministração, após cada culto, cada oração que nós fizemos a Ti, nós vamos sentir sim, ó Pai, esta paz. Sentir sim, ó Deus bendito, esse descanso, esse refrigério, Senhor. Esse descanso que só o Senhor pode dar. Que assim seja, ó Deus bendito, que a tua filha e o teu filho, ao deitar, ao acostar a sua cabeça no travesseiro, venha dormir. Em nome de Jesus Cristo. Venha ter paz, tranquilidade, ó Deus bendito, sabendo que o Senhor é um Deus misericordioso, um Deus que perdoa, Senhor. Seja qual seja, Pai bendito, a causa que vem esse mal sobre a vida da tua filha ou do teu filho, eu te peço nesta manhã, perdão, Senhor, perdoa, papai, perdoa-nos, ó Deus, em nome de Jesus, perdoa, alcança com a tua misericórdia, cabra, nega, surda, cabra, naga, chebre, nega, alcança com a tua misericórdia, através da tua palavra, Senhor Deus, que eu te peço nesta manhã, porque as tuas misericórdias são muitas as tuas misericórdias. Graças, Pai amado. Amém, Jesus. Amém? Dê uma pausa ao Senhor.